Deus é bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 51. Salmo 51. Aleluia. Salmo 51. Nós vamos ler até o versículo 12, do 1 ao 12. Amém? Amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Contra ti eu pequei e fiz o que teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que eu em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto. Me fez conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga das minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustente com um espírito voluntário. Aleluia. Até aqui. Senhor, meu Deus do Pai, a tua palavra foi livre, Senhor. Usa-me, entendemos, Senhor, da tua maneira e do teu jeito, Senhor. Que possamos sair daqui esta noite, Senhor, cheios da tua palavra, Senhor, que ela seja penetrada no nosso coração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. E falar de arrependimento para a vida eterna, não tem como falar de salvação, falar de Deus, falar de aproximação de Deus verdadeira, relacionamento sincero com Deus, sem falar do arrependimento verdadeiro de nossos pecados. Davi, quando escreveu esse Salmo 51, ele estava passando por um momento de pura dependência de Deus. Ele precisava de Deus, ele precisava recorrer a Deus, ele precisava ter a alegria dele de volta para com Deus. Aleluia. E isso nos ensina que nós também somos os miseráveis pecadores. Nós estamos falhos, e nós estamos sujeitos a qualquer hora a cair, e nós precisamos estar sempre se reconciliando com Deus, olhando para Deus o tempo inteiro, e não esquecendo que nós somos falhos, e que Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, nosso Pai, que nós precisamos ter todo o tempo. Aleluia. E chama a atenção nesse pecado de Davi, que ele cometeu um pecado tão grande assim que
Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ali ele estava sem Deus, ele estava sem a proteção de Deus. E quando ele cometeu um adultério e matou, é um pecado gravíssimo. E quando a gente comete um pecado, a gente começa a se afastar de Deus. Talvez se fosse no mundo de hoje, nós trabalhava a palavra e falava, tinha que morrer. Se fosse na comunidade, ia ser lixado, né? Porque muitas das vezes a gente não somos muito diferentes de Davi, somos miseráveis pecadores. E por outro lado, somos muito diferentes, porque Davi, ele orava com sinceridade no coração, ele clamava a Deus de dentro para fora. Não era como a gente que muitas das vezes peca e na emoção do pecado sabe que está errado, vai lá e chora, mas pouco tempo depois já está lá fazendo as mesmas coisas, né? E Davi não, Davi era sincero, Davi era um homem sincero. E a Bíblia diz que aqueles que cobrem o seu pecado não prosperam, mas aqueles que confessam o seu pecado e abandonam o seu pecado, não é só confessar, é abandonar, eles alcançam as misericórdias de Deus e prosperam. É assim que Deus faz com aqueles que o buscam em verdade. O problema é que a gente tem muitas pessoas que sentem um pecado íntimo. Está na igreja, eu estou falando de um todo, está na igreja, mas continua com aquele pecado. Você cai, vai lá, pede perdão, está dando tudo certo, vai outra vez cai de novo, e depois vem um automático. A pessoa continua pecando. Aí chega um ponto que nem pede perdão mais. Nada, só mais uma vezinha. E é assim que muitos fazem. Estão na igreja, mas estão afastados do Senhor. O Senhor está longe deles. E Davi cometeu um adultério com uma mulher. Davi já estava numa posição ali que ele estava vencendo todas as batalhas. Então ele tirou um tempo para ficar em casa. E naquele tempo que ficou em casa, ele foi dar uma passeada na varanda lá. Aí ele olha para o lado, estava uma mulher tomando banho. E a palavra de Deus diz que ele desejou ter aquela mulher. E procurou saber quem era aquela mulher. E mandou buscar. E teve relação com aquela mulher. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Quando nós estamos no pecado, nós não enxergamos por certo. Aquilo que Deus quer que nós se afaste é aquilo que nós abraça. Nós começamos a tomar a atitude errada. E Davi ali, ele esqueceu de onde Deus tirou ele. Esqueceu de onde Deus colocou ele e o que Deus tinha feito por ele. Mas ele queria aquela situação, viver aquele momento de pecado. E ele cometeu o pecado com aquela mulher. E a palavra de Deus diz que dias depois aquela mulher chega para Davi, manda mensagem para Davi quando está grávida, que engravidou dele. Imagina o tamanho do problema que ele tinha na mão. Mas como ele estava no pecado e Deus já estava se afastado dele, ele começou a tomar decisões erradas. Quando você comete um pecado, você abre uma barreira entre você e Deus. Por mais que você esteja na igreja, se você não se arrependeu, verdadeiramente continua no pecado, você abriu. Tem um espaço entre você e Deus. E assim foi com Davi. Aleluia. O pecado distancia a gente de Deus. E Davi estava distante de Deus. Mas ele não sabia que estava distante de Deus. Assim como também muita gente
acha que está tudo certo, mas está distante de Deus. Consegue se ver uma pessoa perfeita, que acha que não está pecado, não tem erro, mas nos outros não consegue ver todos os erros. Apontar, ó, como está fulano, ó, o que o fulano está fazendo. E assim, muitos acham que está tudo certinho, mas ele está afastado de Deus, ele não está andando com Deus, ele precisa se reconciliar com Deus. Aleluia. E quando nós estamos buscando ao Senhor, temos que ser verdadeiro, não temos que inclinar para um lado, temos que estar em linha reta, em busca do autor e consumador da fé, que é Jesus. Se você inclinar um pouquinho e achar que está tudo bem, e do outro lado, mas como a palavra de Deus diz, o diabo está ao redor, esperando uma brecha para tragar, e você está com aquela. Ele te conhece, se ele te vê com o corpo todo, ele começa a te puxar, e quando você der fé, você caiu. É assim que ele faz. Então Davi começou a pensar naquela situação, criar estratégia para se livrar daquele problema que ele estava tendo. E ele pensou: eu vou pegar, eu vou mandar Urias sair de férias, que é o marido da mulher. Ele vai sair de férias, vai para casa, vai ter relação com a mulher, pensar com o filho dele e acabou o problema. Ele assume e fala: olha, não é assim que a gente faz, né? Tem uns problemas que tenta passar para os outros. E Urias era um homem reto, correto, ele falou: não, Senhor, os homens estão à frente da batalha. Eu não vou deixar eles lá sozinhos. Eu vou continuar com eles. Então, o primeiro drama de Davi fracassou. Mas Davi pensou: e agora? O que eu vou fazer? Vou convidar ele para um banquete. E convidou ele para aquele banquete e começou a bajular ele, agradecer ele. Aí, mais por trás, pensando: ó, comida, vou colocar bastante vinho para ele tomar. Ele vai se embriagar, vai ficar bêbado, e vai chegar em casa, vai pensar que dormiu com a mulher e vai assumir e acabou. Não pulou também. Não pulou essa tentativa dele. E a Bíblia diz que ele pensou naquela estratégia de matar Urias. E ele ali, ele planejou: se eu colocar ele na frente da batalha, ele vai morrer. É morte de guerra, não vai dar nada. E eu vou me livrar do problema. No caso, a mulher dele põe a mulher para dentro de casa, acabou o problema. E naquela altura ele escreveu uma carta e mandou pelo próprio Urias para entregar ao general. E o general assim fez, colocou ele na frente da batalha. E Urias morreu. E o general mandou um mensageiro avisar para Davi: olha, morreu muitos homens, mas se ele ficar bravo, diga que Urias morreu também. Então, ele recebeu a mensagem, colocou a mulher dentro de casa e falou: puxa, acabou os problemas. Agora eu assumo, ninguém viu, ninguém sabe do adultério, ninguém sabe do que eu fiz, e está tudo certo, a vida continua. Só que não é bem assim. Estava escondido para o povo do mundo, para o povo que estava em volta dele, mas para Deus nada é escondido. Ninguém se esconde de Deus. Deus é onipotente, onipresente, Ele está em toda parte. Não adianta você estar se trancar no quarto, não adianta estar numa rua escondido, longe, estranho. Jesus vai estar em todo lugar e Ele vai estar sabendo o que a gente está fazendo. E Davi achou que tinha se livrado, que estava tudo certo. Mas o Senhor sonda e conhece os nossos corações. E o Senhor sabia como Davi era honesto, buscava Ele de coração, não de fora, de boca para fora, não de dentro, a sinceridade dele com Deus. E Deus precisa, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso para com todos nós.
Deus vê o nosso coração, Deus sonda o nosso coração e Ele é misericordioso para com todos nós. E ali Ele viu um profeta, a Davi. O profeta Natan vai à casa de Davi. E aquele profeta usou uma estratégia. Ele não chegou jogando na cara dele, porque ele já tinha um recado que Deus estava mandando. Mas ele falou: olha Davi, há um homem muito rico, ele tem muito gado, ele tem muitas ovelhas, e há um outro homem muito pobre. Esse homem tem uma ovelha, e ele tem uma ovelha de estimação, ele gosta muito dela. Mas esse homem rico foi lá e matou a ovelha. Davi se enfureceu e falou: assim diz o Senhor que vive, que ele é digno de morte. Mas Natan vira para ele e fala: esse homem é você. Aleluia. E ali, Davi sabia do pecado que ele tinha cometido. E aquele pecado já caiu aí na frente dele. E ele caiu diante do Senhor e clamou por misericórdia. Clamou a Deus, pedindo perdão. E ele dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, pois eu sou um miserável pecador. Ele não olhou para o lado A, nem para o lado B, mas ele pediu clemência a Deus de coração. Eu quero de volta a sua alegria, eu quero de volta a sua presença, eu quero de volta andar com você, eu quero tudo eu, nunca você. Eu. A gente tem que ser assim como Davi. Não andar pecando sempre. E se cair, pede perdão a Deus de coração, não na emoção do pecado. Você sabe que você pecou, você sabe que você cometeu um pecado, você sabe que você fez coisa errada. Não busque na emoção, jogando da boca para fora, mas busque de coração perdão e procura não cair mais naquele mesmo pecado que caiu antes. É disso que Deus quer, que Deus espera de nós: sinceridade, um coração puro, voltado ao Senhor, buscando ao Senhor, porque muitas das vezes nós não chegamos nós, mas nós chegamos os outros. Mas é fácil de resolver, só nós ir de frente ao espelho, encarar aquela pessoa que você está vendo, começar a procurar os defeitos, o que tem cometido, o que tem feito de errado, clamar, pedir perdão ao Senhor, clamar ao Senhor pela misericórdia. Jesus está voltando, está bem próximo à volta de Jesus. Você viu quantas coisas estão acontecendo? É notório que Jesus está voltando e nós precisamos nos render ao Senhor de verdade, buscar com sinceridade. O arrebatamento está vindo. Está falando do arrebatamento onde há dois, um vai e o outro fica. Mas não está falando do povo do mundo. Está falando do povo da igreja. O povo está dentro da igreja. Uns que andam certinho, outros que andam torto. Precisamos nos endireitar. Precisamos nos endireitar. João Batista, quando ele se levantou para ajeitar os caminhos do Senhor, há 400 anos, o profeta não profetizava, e ali se levantou e ele falava: endireitai, vem para endireitar os caminhos do Senhor, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Nós vivemos nesse tempo, nós vivemos um tempo que o mundo não quer saber de Deus, tem toda facilidade em sua volta. Tudo tem fácil, e as pessoas acabam caindo e esquecendo de Deus, esquecendo de ser verdadeiramente com Deus. Nós precisamos nos render ao Senhor. Estamos se falando de um avivamento, que o Brasil é o centro do avivamento.
Esse avivamento já chegou, esse avivamento já está aqui. Mas como que funciona? Nós precisamos estar todos unidos no mesmo propósito de buscar a Deus, ser por Deus, se alinhar a Deus, posicionar para a esquerda e para a direita, mas buscando a Deus, que nós vamos viver isso, é para nós. Em 2017, 2018, esse profeta que a gente foi na palestra dele, quinta-feira, ele falou que em 2019 para 2020 ia haver uma epidemia que levava muita gente embora. Todo mundo chamou ele de louco, criticou ele e veio a epidemia. E muita gente morreu, muita gente foi embora. Mas nós aqui na RP ficamos de pé. Olha, os comércios fechou, as igrejas fechou e nós permanecemos aqui abertos. Muitos pegou o Covid, eu peguei, mas ninguém morreu. É a mão do Senhor nos proteger. Nós precisamos ser gratos sempre a Deus por isso, pela proteção, por estar conosco o tempo inteiro. Nós precisamos nos alinhar a Deus e não ser só aquele crente de domingo, mas um crente que tem sede de Deus, um crente que busca a Deus. Deus é maravilhoso. Ele prepara tudo. Esse mesmo profeta, que o apóstolo está falando, estava lá e o apóstolo pode ser também. Ele falou que agora no final de 2026, 2027 vai vir o epidemia. E vai se completar para frente com escassez de comida, vai haver fome. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, eles vão prosperar. Olha, Deus. E não precisamos esperar chegar esse tempo para nos render ao Senhor. Não precisamos esperar chegar a esse ponto para chegar ao Senhor. Não. Temos que ser no bom e no ruim, ao tempo inteiro com Deus. Porque Deus é bom o tempo inteiro. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. E Deus é o melhor de nós. Que nunca sejamos esse crente de domingo, mas um crente que busca a Deus o tempo inteiro. A palavra de Deus diz: buscai na palavra dia e de noite, meditar na palavra. Mas não é que você vai ficar com a Bíblia o tempo inteiro na mão, mas você pode estar fazendo o seu trabalho, ouvindo louvor, indo trabalhar, ouvindo louvor, a palavra. E quando você dá uma tropeçada, porque a gente tropeça, a gente fala palavrão, a gente não fala palavrão, fala assim, se xinga às vezes. Mas quando você está conectado no trono, você lembra, pede perdão. Aí é um problema sincero. Por quê? Porque você está ligado no trono, você sabe que errou. E você abriu, xingou e vai pedir perdão. E é quebrado. Mas quando você não se conecta, eu vou ler a Bíblia hoje. E a noite talvez eu leia, mas não leio nem hoje nem à noite. E amanhã começa a chegar, você nem que é pecado, você não passa batido. Não é assim que funciona, a gente está ligado o tempo inteiro. Deus quer nós alinhados. Deus quer que nós conquistamos a salvação. Deus quer o melhor para nós. E Jesus está voltando. Jesus está à porta. Que nós não sejamos igual aquelas 5 mulheres prudentes que estavam junto com as outras 5, mas elas não estavam preparadas. O noivo chegou e elas ficaram. Quem tem que estar preparado o tempo todo. Aleluia. Aí, quando Natan chega para Davi e fala: é você, Davi cai prostrado e reconhece o pecado dele, tudo que ele cometeu. Além dele trair o soldado dele, que está ali trabalhando com ele, andando com ele mandou matar. E ele se arrepende de coração, e foi ele que criou esse salmo. Se
51. Aí cai prostrado e fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele sabia que Deus é misericordioso. E aqui ele clama: tenha misericórdia de mim. Me tira desse calabouço. Permita que eu possa andar contigo de novo. Aleluia. Aí no 2 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Sabe o que significa? Ele se sentiu luxo, ou se sentiu sujo, se sentiu um lixo. Porque quando Natan fala para ele, cai as câmaras dos olhos deles e reconhece o seu pecado. Então ele fala aqui: lava-me completamente da minha iniquidade. Estava se sentindo sujo, um lixo. E ele pede, clama a Deus para lavar ele. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabia que tinha feito errado. Mas quando você comete o pecado, você se distancia de Deus. E ali você começa a colher daquilo que você está cometendo, as coisas erradas, porque às vezes você fica cego para aquilo. É por isso que nós temos que estar sempre alinhado, pedindo a Deus, porque nós colhemos coisas boas quando não estamos aí firmados, e Ele pede perdão pelas transgressões do seu pecado. Aleluia. Aí aqui no 4 ele fala: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele sabia que a mão de Deus tinha pesado sobre ele. Ele já não sentia aquela alegria, ele já não tinha prazer, a alma dele estava perturbada por causa do pecado. E ele clama. Ele sabia que tinha pecado contra o Senhor. Aqui no 6 ele diz: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Ele sabia que Deus é misericordioso, e assim é para mim e é para você. Deus se compadece daqueles que se humilham, se prostram diante de Deus e pede perdão pelos seus pecados. Mas não é pedir perdão e continuar no pecado, é pedir perdão e abandonar o pecado. Deus se agrada daqueles que se humilham e pedem perdão. Mas isso não quer dizer que nós temos que ficar o tempo inteiro pecando. Nós somos os miseráveis pecadores, mas é para isso que nós temos que fazer, é vigiar o tempo inteiro, procurando a santidade o tempo inteiro. Aleluia. Meu Deus é bom. Ele que é o melhor para mim e para você. E nós vemos um mundo que está rodeado de muitas situações, muitas coisas acontecendo, mas aqueles que estão no Senhor, Ele permanece de pé. Nós não estamos livres de nada, porque vem para todos, mas aqueles que estão no Senhor ficam de pé. Aqueles que não estão no Senhor, eles caem. Aleluia. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Temos que fazer isso todo dia. Pedir ao Senhor para criar um coração novo para a gente, nos renovar.
renovo todo dia, pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé, para que nós permanecemos firmes no caminho do Senhor, porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos igual uma palha seca que vem o vento leva, sem tocar fogo, pega fogo e vai embora. Nós precisamos de Deus o tempo inteiro. Sem Deus nós não somos nada. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Gente, a gente sem longe da presença de Deus, nós somos um fracasso por completo em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de Deus porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, da prata, tudo que temos é dele, tudo pertence a Ele. Ele nos empresta para nós cuidar. Temos que pedir para ter um ministro aqui que coloca a nossa mão todo dia também. Reverência e agradecimento porque é dele, não é nosso. Nós viemos nu e vamos voltar nu. Tem pessoas que se engrandecem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou dono disso, dono daquilo. Não tem nada. Se ele cair doente, vai sair tudo para baixo. Se não é a misericórdia de Deus para nos sustentar de pé e ser grato a Ele porque Ele tem dado para nós, nós somos os perdidos. Nós precisamos de Deus o tempo inteiro. Nós não temos nada. Tudo é dele, é por Ele e para Ele. Nós não temos nada. Então precisamos se alinhar com o Senhor, pedir perdão ao nosso pecado. Tem muita gente que está na igreja e carrega o rancor de outras pessoas. Ela não consegue perdoar, mas tem que perdoar. Ela não consegue perdoar. Isso aí atrapalha a vida dela com Deus. Isso abre um espaço com Deus. Tem pessoas que saem daqui, você está aqui dentro e sente a presença de Deus, porque está todo mundo reunido aqui, mas quando chega para fora já não sente mais. Ela fala: por que eu não sinto nada aqui fora? Porque aparentemente Deus está se distanciando de você. A criança de uma cliente, a cliente é da igreja, e eu trabalho com ela do outro, eu estou vendo as conversas lá, né? Salão de cabelo, uma psicóloga, se eu ouvi de tudo. E ela falando, está na igreja e ela odeia a irmã dela. Não quer nem ver a irmã dela. E a criança não consegue para ela, não aceita. Não perdoa, Deus não perdoa. Então tem muita gente assim, cara. Vai para a igreja, trabalha na igreja, mas faz tudo errado. Deus está longe dela. E que as pessoas falam assim: quando Jesus voltar, muitos vão chegar a Ele, e Deus vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Aí a pessoa pensa: é pastor, é o líder da igreja. Não, é todo mundo, é para todo mundo que carrega o rancor no coração, que não consegue perdoar, que não pede perdão. Deus vai falar isso. Deus é maravilhoso. Quer que nos alinhamos a Ele, quer que nós andamos com Ele o tempo inteiro, quer que nós sejamos gratos a Ele em tudo. Aleluia. Torna e dá-me a alegria da sua salvação, e sustente com um espírito voluntário. Aqui Davi clama pela alegria da salvação, que assim seja nós também. Busca a salvação o tempo todo, porque Jesus está à porta, Jesus está voltando. Aí eu estava conversando com um crente e falei para ele: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele falou para mim assim: eu já ouvi essa conversa desde criança. Aí eu fiquei sem jeito para falar isso com ele, mas falei para ele: tá bom, você está aqui cortando o cabelo, está de boa hoje. E se Jesus te chamar amanhã, você morrer sem Cristo? Então, você não tem que fazer isso para esperar a vida de Jesus, você tem que fazer isso para amanhã, para hoje. Fala para ele. Mas não é mesmo? Jesus está voltando. Que nós consigamos alcançar. Mas se nós for amanhã e tiver no pecado, vamos virar para o inferno.
Inferno existe o céu e o inferno. E as pessoas estão brincando. Então Deus é isso, maravilhoso. Deus quer o melhor para mim, o melhor para você. E até aqueles que têm nos sustentado, até aqueles que têm nos colocado de pé. Uns passam por batalha grande, mas quando está em Cristo, olha para trás, nossa, passei por tudo isso, e vê que é a mão de Deus. E a gente tem que ser grato a Deus, desde das pequenas coisas até nas grandes. A primeira gratidão é que você levantou de manhã, que você respira. Graças a Deus, você está em pé. Tem muitos que não têm esse prazer. O meu vizinho lá, ele teve um derrame e ele fica lá na janela, ele não está andando, tá? Entendeu? Vou ver do lado, aí fica lá na janela. E era um cara ativo, um cara que ia para cima, para baixo, mexia, fazia aquilo, mas era um cara que não tinha Deus. Ele não ia para a igreja, ele não buscava Deus, não queria ouvir de Deus, estava preso. E nós temos essa graça de estar aqui, juntos, adorando a Ele, engrandecendo o nome dele. Deus é bom o tempo todo. É isso, irmãos. Que Deus abençoe todo mundo, cada um. Deus colocou essa palavra no meu coração, falou muito comigo também. E